Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mentes. Vamos falar sobre os vícios em telas e bets. Nós vivemos uma realidade impactante. As pessoas, porque a tecnologia vem para nos ajudar. Ajuda tanto que nós estamos aqui conectados a vocês. Então, tem o lado saudável. Mas, como tudo na vida, a gente tem que ter cuidado para não se perder. E quais são as questões que hoje nós queremos tratar aqui? Eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, e o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra. É o excesso do uso de telas e dos jogos das bets. Eu vou passar a palavra para o Dr. José Lourenço, ele vai se apresentar e a gente volta a tratar sobre esse tema. Fique com a gente, compartilhe, curta, porque o nosso podcast, Acolher Mentes, foi feito pensando em você. O Dr. José Lourenço, psiquiatra, eu, Tânia Lopes, psicóloga, quando nós pensamos em fazer esse podcast, o uso assertivo da tecnologia foi pensando em você. Doutor? Olá, pessoal, tudo bem? Temas interessantes, um deles bastante polêmico, né? Que é o vício, os prejuízos, os excessos nesses jogos eletrônicos de azar, e o outro, o excesso de consumo de tela, né? Dessa tecnologia que nos ajuda bastante, mas tem que ter limites. A gente tem que dominar ela e não ela nos dominar em alguns momentos do dia. Então hoje é um bate-papo informal, mas bem legal, bem interessante, onde vocês vão aprender bastante e entender um pouco do que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Doutor José Lourenço, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Nós percebemos, enquanto lá nos atendimentos que a gente faz lá na clínica e onde eu atendo, eu percebo que um dos problemas pontuais e que tem trazido prejuízo significativo no aspecto de saúde mental das pessoas é o excesso, o uso inadequado das telas. E aí eu queria perguntar ao senhor, não só crianças, jovens, mas também, infelizmente, adultos, porque fica reproduzindo, né? Nós, seres humanos, nós temos a capacidade, muitas vezes, de imitar o outro. Então, é a mãe que fica muito, o pai que fica muito na tela, o filho vai copiando o modelo. E os prejuízos, os danos têm sido, assim, evidentes. Eu gostaria que o senhor pontuasse se isso acontece, como é que o senhor vê isso e quais os impactos realmente que nós percebemos com esse excesso e uso inadequado. As pessoas estão interagindo menos, as pessoas estão dormindo menos. E quais são os prejuízos que restam evidentes diante desse comportamento não funcional? Antes de falar o quanto é e o que é disfuncional ou patológico, é bom deixar bem claro que nós, seres humanos, nós somos os senhores dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, e quase tudo na nossa vida, para quase todas as esferas da nossa vida, independente se é profissional, amorosa ou familiar, a gente tem que buscar o equilíbrio. Definir a quantidade de horas a mais para um adulto, que é excesso ou não, é muito complexo, porque muitos dos adultos trabalham com o celular. Trabalham ou estudam através do celular ou do notebook. Quando a gente fala tela, entra qualquer tela ou tablet. A questão é a gente analisar o nosso comportamento e ver se esse uso, não em horas se for 6 horas, 7 horas, de 18 horas acordado, 17 horas, aí pela matemática já prova que está em excesso. Mas às vezes a pessoa está lá com 2 horas de uso, mas já é considerado excesso, porque está 2 horas disfuncional ali. Ela no mecanismo de auto-engano, de fuga da realidade, ou em busca de dopamina, de prazeres rápidos para poder sobreviver, para conseguir tocar a vida, ela tá lá nos rios, ou então no TikTok, se alimentando daqueles vídeos prazerosos,
Às vezes até vídeos que trazem algum conteúdo, né? Mas a maior parte não. Mas mesmo aqueles que trazem conteúdo, o excesso deles gera um excesso de informação e vai também gerar uma perda de tempo, porque ao invés dessa pessoa estar interagindo com outras pessoas, ou estar estudando, ou estar trabalhando, ou estar cuidando de outros afazeres, ela está lá intertida, se enganando, ou aplacando angústias ou sofrimentos. Então, cada um de vocês, de nós, temos que analisar em horas e também em conteúdo e o que está por trás de tudo isso, desse consumo e da utilização dessas telas. Quanto tempo você tem ficado de maneira não funcional? Porque o doutor José Lourenço bem colocou. Às vezes a gente está ali nas telas, mas está trabalhando, porque foi o que ficou da pandemia, o home office, né? A gente trabalhar, a gente precisa hoje dessa ferramenta que é a tela, e tem que fazer o uso correto. O que a gente fala, o que a gente chama atenção, o que nós precisamos parar e pensar é o seguinte: o que é que acontece, como a gente deve fazer para não levar. Eu ontem, no atendimento, eu até brinquei, a pessoa riu, eu disse, não é para levar para a cama o celular. O uso inadequado, não assertivo, disfuncional, é quando você fica muito tempo vendo e rolando ali a tela cada vez mais e se perde, passa as horas, deixa de sair, deixa de interagir. Muitas vezes na casa você não vê o pai, a mãe não vê mais o filho, porque o filho está trancado no quarto, vendo o quê? Vendo o quê? Sendo influenciado por quem? E aí é assustador quando a gente percebe que muita gente, doutor, depois de passar meses, dias, inclusive eu já atendi pessoas que passaram anos recluso, num ambiente fechado, só interagindo, desaprende, chama a atenção, desaprende a lidar com as pessoas de fato, é só ali, à distância. Quantas vezes você vai no restaurante e você vê todo mundo ali sentado à mesa, mas no celular? Então, é esse cuidado que a gente deve ter nesse uso inadequado. E eu queria que o senhor falasse o seguinte: vicia? O que é que acontece que a pessoa diz, eu realmente exagero, mas eu não consigo? E aí é quando a gente, alguns pais procuram agente profissional, psicólogo, para uma psicoeducação, uma conscientização, uma mudança de comportamento que é necessário, de voltar ao normal, de usar a tela ou para trabalhar, ou para estudar, ou para pesquisar o que realmente de fato precisa, mas saber que precisa descansar, porque tem a questão da visão, tem a questão da cognição, tem a questão da interação social, são vários fatores que atingem e são prejudicados quando existe excesso na vida de quaisquer comportamentos. E aí o excesso da tela não é diferente. Eu queria que o senhor dissesse, chega a precisar de um medicamento quando a pessoa realmente se isola, exagera, porque ela começa a emitir comportamentos bem diferentes do tradicional. Sim, boa parte dessas pessoas precisam da medicação. Com a sua fala agora, Tânia, me fez lembrar de um podcast que nós gravamos alguns dias atrás com o tema de bebê reborn. As explicações lá faladas, muitas delas podem ser as mesmas dessa questão desses adolescentes ou desses adultos que estão isolados ali nos seus quartos durante horas e dias e estão lá envolvidos com aquilo ali. Alguns estão viciados, mas outros é mais uma fuga da realidade. Aí, dependendo dos sintomas e das comorbidades patológicas ali associadas, aí a gente precisa do remédio ou não. Falamos agora há pouco bastante da questão do adulto, né? Esse excesso de telas também, as crianças estão cometendo bastante, os idosos também. Quero falar um pouquinho das crianças e dos adolescentes. Crianças e adolescentes, como estão ainda nesse processo de maturação do lobo frontal, que é o nosso freio
aí é onde a gente processa as informações para poder tomar decisões mais assertivas. Esses seres, que são as crianças e adolescentes, ainda estão em processo de construção desses freios e de aprimorando essa capacidade de decisão. Então, essas pessoas precisam de limites e de regras. E nós, adultos, cuidadores, responsáveis legais por desses adolescentes ou crianças, aí a gente tem que ser mais rígido. Então, muitos desses seus pacientes provavelmente são adolescentes, a maior parte deles. Como o meu público só é de 18 mais, raramente eu pego alguém assim e eu abro exceção, mas eu tenho vários relatos de colegas médicos que são psiquiatras infantis, e essas pessoas que estão nesse comportamento, nesse modo de sobrevivência, né? Porque para mim não é de viver, eles estão sobrevivendo ali, pode ser de uma forma primária somente um vício em tela, ou esse uso excessivo de tela pode ser um sintoma de alguma outra patologia psiquiátrica que está gerando essa. Ou então ter 2 ou 3 patologias lá associadas, o pai ou a mãe ou o próprio paciente colocam foco de luz ali somente nisso, mas aí quando vai no bom psiquiatra, aí ele vai ampliar esse olhar e aí vai ver, olha, o problema não é só esse fato que vocês estão narrando. Tem esse, e talvez esse aqui seja até superior a todos os outros. Então a gente tem que focar no primário, e aí, melhorando muito o primário, esses outros acessórios, ou então que estão andando junto, normalmente amenizam bastante ou até cessam. Por isso, da necessidade do profissional analisar esse sintoma e o que está associado ali a eles. Eu quero chamar a atenção de você jovem que está nos vendo agora e que inclusive compartilhe para os seus colegas, você mãe, você pai, enfim, todos nós temos que refletir no que está acontecendo. Tem muita gente, como o doutor falou, são crianças, jovens e adultos. As crianças e os adolescentes, os jovens, nós adultos, temos a responsabilidade de observar, ajudar e, entre aspas, socorrer essas crianças. Porque se nós adultos, muitas vezes, temos o vício e não o controle de observar as horas e o tempo que a gente está ali nas telas, imagine esses seres em desenvolvimento. Então, somos nós responsáveis de dar limites. Algumas vezes, infelizmente, na maioria das vezes, eu atendo adolescentes, doutor, e os pais chegam e às vezes procuram, uma parte são os pais que procuram porque não tem como fazer, não conseguem lidar com a demanda, e tem a atitude muito boa de procurar um profissional para lidar e ajudar nesse processo. O que não pode é ignorar o comportamento do filho, do adolescente que se tranca num quarto e deixa de estudar, de sair, de interagir, de viver literalmente, porque a vida é um pouco de tudo, inclusive telas. Nesse momento que você está nos assistindo, é importante, as telas são importantes, nós ficamos, mas é o tempo. Tudo em excesso tem que ser observado. O que é que está faltando para que esse excesso esteja acontecendo? Então, eu convido você a refletir sobre isso, buscar ajuda profissional. Eu trabalho com TCC, por exemplo, eu psicóloga clínica, eu acredito que o ser humano, doutor, acredito que o senhor pensa dessa mesma forma, deve rever conceitos, saber que a gente tem a capacidade de adaptação, tanto de funcionar de maneira correta ou incorreta, quando é a questão que a gente fala da disfuncionalidade, que é o que prejudica, na funcionalidade, que é o limite. Então, pai, mãe, você adolescente, repense, dá tempo, busque ajuda, ouça seu pai, ouça sua mãe, ouça o profissional que só quer que você viva, porque a partir do momento que existe, não é, doutor, o uso exagerado, vem o transtorno de ansiedade, que já podia existir, e aí o uso excessivo piora, acentua, os pensamentos ficam acelerados, disfuncionais, ali você vai ter acesso a muita coisa que foge ao teu controle, então os danos são imensos. Quando nós vemos nas escolas,
ter que ter a proibição de não usar celular, imagine onde nós chegamos. Talvez essa medida, Tânia, tenha sido a mais importante realizada por esses governantes, por esses políticos nos últimos meses. Pôr limites. Pôr limites, como os pais, E tem a sociedade sobrevivido, não né, estava doutor? colocando, Muito bom. o governo colocou esses limites e está indo muito bem, está indo muito bem. Falamos desses casos mais extremos de isolamento, mas também não podemos esquecer daquela família no restaurante, numa festinha ou num grupo social, as crianças passarem lá 1 hora, 1 hora e meia na tela, assistindo até coisas saudáveis, mas até coisas saudáveis em excesso Começa a viciar, né? pode viciar, mas gera um excesso de informação desnecessária. Então, nós, seres humanos, temos que nos alimentar de várias fontes de alimentos. Os alimentos de conhecimento, os alimentos de interações, de comportamentos. Então, ficar lá em excesso nessa fonte tecnológica vai causar prejuízo, tá bom? Eu acho que em relação à tela, a gente falou bastante, já que é algo mais, é um bate-papo, depois da sua colocação, eu acho que vale a pena a gente agora começar a falar sobre bets também, sobre jogos. Quanto às telas, eu só pontuo o seguinte, convido você a desconectar um pouco. Ao invés de passar muitas horas nas telas, divide um pouco para fazer uma atividade física, estudar, procurar amigos, interagir com os pais, enfim, viver, porque é um conjunto de atitudes que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Quanto aos vícios das bets, né? Então, nós temos aí essa questão também, infelizmente, que tomou conta, que causam danos tantos, múltiplos, vários danos e prejuízos na vida de todos. Prejuízos mentais, intelectuais, tira o sono, porque quando se vicia nas bets, nos jogos, os prejuízos vêm os financeiros, não é isso, doutor? Os financeiros, os sociais, e aí o que é que está? Como a gente pode fazer para que as pessoas entendam e elas busquem ajuda quando elas tiverem. Porque muitas vezes reconhece, eu estou jogando, eu estou viciado, eu preciso parar, mas eu não consigo. Então é importante a consciência de você buscar ajuda profissional quando você tiver começar a jogar e aquilo vai aumentando aquele vício e você vê que vários aspectos da tua vida estão sendo modificados e prejudicados por esse comportamento. É válido repetir, quaisquer pensamentos e comportamentos que você ache que você não consegue, você tente só. Não conseguindo, busque ajuda. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Eu acho o seguinte, nós seres humanos precisamos de algumas fontes de prazer. Bebida alcoólica, jogos, não importa se é online ou se são jogos físicos, são jogos de tabuleiro, jogos de cartas ou de dominó, tem aquele papel lá, social, desde que você saiba utilizar essa fonte de lazer ou de prazer de uma forma adequada. Existe o bebê social de bebida alcoólica. Tudo bem, existe o jogo que pode ser social, fonte de prazer saudável. Só que, infelizmente, muitas pessoas, por questões genéticas, biológicas, elas não têm essa capacidade de ficar somente no uso social e de prazer. Perde o controle, não é, doutor? Perde o controle. Então, você que tem essa desconfiança através de análises internas, ou que as outras pessoas que convivem com você pontuam isso, então vale a pena dar um stop. Olha, infelizmente essa fonte de prazer para mim não dá. Outros seres humanos conseguem notar, dar um stop quando está passando do ponto. Não importa se é álcool, se é um jogo eletrônico ou então um jogo físico. Aí essa pessoa tem ferramentas de freios e de controle para poder inibir. Mas muitas pessoas não têm. Tem um outro problema aqui no nosso país, infelizmente, o nível educacional da população brasileira, infelizmente, é de médio para baixo comparado aos outros países. Então, muitas pessoas faltam ferramentas intelectuais, conhecimento técnico,
de poder discernir, de poder fazer um julgamento adequado do que é bom, do que é ruim, do que pode ser lucrativo, do que pode ser fonte de prazer. Nós sabemos que estamos no mundo de empreendedorismo, de ganhos financeiros. Eu acho legal a pessoa ter essa pegada, mas jogos nunca foi fonte de ganho, de Ganho fácil, não é, empreendedor. Não doutor? é fácil, fonte financeira, nunca foi fonte financeira. Qualquer tipo de jogos, na minha opinião, é lazer sem ganho, sem possibilidade de ganho, sem pensar em ganhar. Essas pessoas que têm essa pegada de achar isso, ou quem divulga esses influenciadores aí, eles estão com interesses individuais próprios, não se iludam, porque no final, eu tenho uma base religiosa, eu acredito que esses recursos financeiros aí, desses donos de bets, ou de cassinos, ou de que quer que seja, acaba que só o capeta que ganha. Até eles que podem estar ricos temporariamente, mas no final se paga o preço, porque foi em prol de coisas não legais, que teoricamente estão regulamentadas aí pelas leis brasileiras ou leis internacionais em alguns países, mas na minha lei moral, dos meus princípios, e eu acredito que nos princípios religiosos também, isso não é aconselhável, é proibido. Enquanto hobby, enquanto lazer, se você tiver essa capacidade e gostar, tudo bem. Não podemos também esquecer que isso é uma fonte de ganhos financeiros, esses jogos eletrônicos aí, focando só nos eletrônicos. Ali tem profissionais que estão trabalhando para captar a sua adesão, sua atenção, e utilizar jogos de palavras ali na hora que você abre o seu aplicativo, dando a entender que vocês podem ser uma fonte de renda. Como nós sabemos que o nível educacional do nosso país não é tão legal, e aí essas pessoas interpretam errado, a interpretação de texto de qualidade questionável, e aí são induzidas. E tem uma engenharia tecnológica ali por trás que favorece ganhos iniciais, aí as pessoas se iludem com esses ganhos iniciais, e aí se aprofundam com essa expectativa de continuar ganhando, mas ninguém ganha. São os ganhos iniciais que o doutor colocou aqui, que vem fácil no início, para que você se perca depois. Porque em questões financeiras, o que realmente a gente vê e que estão evidentes aí, vários casos de pessoas que se perderam porque ganham no começo um pouquinho, a coisa já é arquitetada para que você entre nessa, e aí você vê pessoas perderem trabalho, né, perderem o trabalho, perderem noites de sono, perderem sua saúde mental, fazerem empréstimo, venderem o que construíram e que tinham de maneira sólida do seu trabalho por conta do vício. Tudo que é vício causa danos, seja ele de que forma for. Então, cabe a gente, cabe ao ser humano, claro que nós não somos perfeitos, somos frágeis, existem multifatores para que as pessoas fiquem e tenham a tendência de ficar viciadas. É importante que quando você perceber, ou quem convive com você, seja amigos, sejam pessoas da tua família, mostrem, falem, pontue que você está passando dos limites, não ignore. Ao invés de se aborrecer, reflita, tente ter a sua própria força de vontade e decisão, que aquilo vai te levar e está te levando a um abismo maior. Caso não consiga, procura uma ajuda profissional, porque quanto mais você demora, os danos são maiores. Não é isso, doutor? Isso, Tânia. É importante você não esquecer de buscar ajuda e reconhecer que nada vem fácil. Pois não, doutor? Boa frase, boa colocação. E eu vou reforçar algo que eu falei agora há pouco. Jogos eletrônicos não é fonte de renda, de empreendedorismo. Esqueçam isso, param de se iludir com isso. Jogos, como eu falei, pode ser uma fonte de lazer,
adequada, sem perdas financeiras, por um tempo, algumas vezes por mês, de uma forma controlada e de preferência em uso social com outras pessoas, não de forma isolada. E vou ser agora um pouco polêmico, porque merece eu gerar essa polêmica. Eu fico indignado com esses dito influenciadores, que de influenciadores pode se influenciar para o lado positivo, influenciar para Deus, influenciar para o sucesso, influenciar para a paz interior, para o bom caminho, mas também se influencia para outros caminhos. Eu acho um absurdo divulgar. A pessoa tem uma base de pessoas que gostam de algumas frases, de alguns pensamentos, de algum estilo de vida que essa pessoa possa ter, e associado a essa admiração, ele acumulou essa base de público aí, ele divulga informações e divulga empresas, não importa se é bets ou se é venda de cosmético, ou o que quer que seja, sendo sabedores que a má qualidade ou a possibilidade de ter má qualidade desses produtos vendidos ou ofertados, não importa se é curso ou não é, tudo tentando iludi-los. Então, não existe dinheiro fácil. O que existe é trabalho, perseverança, muita atenção, analisar, escutar as pessoas, tá bom? E aprender com os erros, os seus próprios erros e com erros dos vizinhos e dos colegas, tá bom? Então não caiam nesse papo de vida fácil. Não existe nada fácil. A nossa vida é feita de dor e de amor. Mas no final a sobra é sempre positiva. Para alguns mais, para outros menos. Mas muitas pessoas aí querem prazer ou dinheiro de forma fácil, ou então querem fugir da dor, porque esses jogos eletrônicos, essas bets, geram uma liberação de dopamina, voltando agora para a questão científica, aqui dentro do nosso cérebro, em algumas regiões do nosso cérebro, principalmente na área límbica, que nos dão prazer. E aí vai soltando algumas gotas de prazer ali no cérebro, colocando em risco a sua vida financeira, e com certas ilusões aí calculadas pelos algoritmos e pelos computadores. E no final, você tem algumas fontes de prazer ali, a custo de dinheiro. Pode ser que um dia você fique com um saldo financeirinho ali de alguma coisa, mas ao longo do tempo, 99% das pessoas vão ter o saldo bancário negativo. E é fácil a gente chegar a essa conclusão. Essas empresas estão aí pagando milhões e milhões para clubes, patrocinando shows, eventos. Então, a casa de aposta sempre ganha. Vocês que jogam estão sempre perdendo. Então, é usar lógica. As nossas escolhas devem ser muito cuidadosas, porque é responsabilidade nossa e as consequências somos nós que sentimos. Então, o que é que acontece? Até a escolha do que você vai assistir, do conteúdo que você vai acessar, é por isso que tem que ter o cuidado, o que você está vendo, o que seu filho está vendo, o que o jovem, o que é que a criança está assistindo, para que não se influencie. Por quem eles estão sendo influenciados? O problema, resta evidente, são as más influências. Quem está em desenvolvimento é muito mais fácil de pegar um caminho não assertivo. Se nós adultos, nós muitas vezes não temos o controle e a gente se perde, às vezes, em determinadas escolhas, imagine as crianças ou jovens isolados e mergulhados nesse mundo virtual, nesse mundo online, sem o contato físico, com a ausência dos pais que muitas vezes não percebem que tem que correr, que tem que trabalhar para pagar a boa escola, oferecer um futuro promissor ao filho, mas está esquecendo e descuidando de uma coisa principal, que é a atenção, a conversa, o direcionamento de
como eles estão sendo influenciados, as amizades e as experiências. Então, eu convido você, se está começando nesse isolamento social, muito tempo de tela, muito tempo olhando jogos, apostando, ganhando um pouquinho, achando que vai ficar e ter o carro que aquele influenciador tem, ter a vida que aquele influenciador tem. Você vê o carro, você vê o luxo, mas também a gente tem assistido nas telas as consequências danosas, prisão, não é? Quantos? E aí, muitas vezes, porque nada que é fácil e que não tem uma base sólida se mantém. Sim. Se desconstrói. Rapidinho vai, mas rapidinho desconstrói. Então, a sua base é a sua família. A sua base são seus pais, a sua base é você adulto, é a sua crença, a sua fé, o seu esforço, os seus princípios. Não se afaste deles. Às vezes, quaisquer um de nós podemos pegar um caminho diferente que pode querer nos levar ao abismo, mas a gente para e pensa e recua. Quando não consegue só, mas reconhece que está indo para o caminho, entre aspas, não assertivos ou errado, a gente busca ajuda. Não é isso, doutor? E nesse momento aí de análise, de reflexão, de reconhecimento, muitos de vocês que são dependentes ou estão quase se tornando dependentes, vocês sabem que tem algo a mais aí associado. E geralmente tem uma patologia psiquiátrica ou psicológica, ou ambas, estão aí estimulando esse auto-engano que vocês estão cometendo, utilizando bets como fonte de renda ou fonte de prazer barato, ao invés de ir na essência do problema, que é esse autoconhecimento, e aí sim você conseguir viver de uma forma mais adequada e saudável. A doença isolada, vício em jogos, existe, mas é raro. Geralmente se anda em dupla, em trio, as patologias psiquiátricas nas pessoas. Então aí entra agora empresas que sabem dessa fragilidade, que infelizmente essa fragilidade com essas ferramentas que eles usam aí, tigrinho, esses joguinhos aí, estão atingindo mais a classe baixa, a classe média baixa, que às vezes não tem uma capacidade de discernimento para ler aquelas cláusulas, ou então se engana com palavras bonitas, ou textos, ou vídeos, ou imagens de influenciadores, e aí são induzidos a jogar e achar que podem ganhar. Mais uma vez eu repito, isso é ilusão. Ninguém ganha. Isso nos filmes de Hollywood, desde quando o mundo é mundo, quem ganha só é mente. Aqui no planeta Terra, aqui na Terra, é o dono da empresa. E a nível maior, só o capeta que acaba ganhando. É importante que você, que ainda não ingressou nesse equívoco do ganho fácil, dos jogos, do vício, mas com certeza, se você tem a sorte de estar livre disso, você conhece pessoas que estão mergulhadas nos vícios. Quando eu atendo os jovens, quando eu atendo os adultos, eles falam que tem sempre o meio, os colegas, as pessoas que eles estão... É como se fosse assim, comum. Não só sou eu e meus colegas, quando eu chego da escola, que eu fico lá proibido, graças a Deus, de usar as telas, de usar de forma inadequada o aparelho, o telefone, eu vou para a casa do meu colega e fico a tarde toda, fico a noite toda ali, sendo influenciado de maneira negativa, não é? Porque você usa teu pai como referência, muitas vezes tua mãe, porque, claro, às vezes se perde um pouco, mas é melhor a referência de casa. Sim. Não é? E o que é que acontece? Saiba, a psicoterapia, o psicólogo, a gente que trabalha com terapia cognitiva comportamental, a gente acredita na psicoeducação, que seria mudanças de comportamento. A partir do momento que eu sinto, que eu percebo, que você percebe, que você está no caminho que não deve, que não te leva
a ganhos e sim a perdas. Por que não rever? Se não tem a capacidade, que às vezes você está muito assim mergulhado no vício, busque ajuda profissional, porque você tem a certeza que o bom disso é que você consegue reverter. O que não dá é para achar, não, não tem jeito, é assim mesmo, e que eu vou conseguir reaver quando apostou o que perdeu, e aí vai se perdendo cada vez mais. Nós, sociedade, eu enquanto profissional, o doutor José Lourenço, como médico psiquiatra, nós todos temos a responsabilidade social de fazermos o alerta a você jovem, criança, adulto, a mim, o doutor, diariamente a gente ter o cuidado, porque existe o caminho certo e o caminho não assertivo, as escolhas. Então a gente tem que estar sempre sujeito a pegar, a gente pode, né, doutor, pegar Sim. um caminho ou outro. Então vamos sempre observar o que é que eu quero para a minha vida. Se eu quero uma qualidade de vida financeira, social boa, eu tenho que cuidar do meu emocional para não cair nessas influências que dão facilidades. Supostas facilidades. Supostas facilidades, porque tudo é difícil. Você ter a atitude de procurar um psiquiatra, um psicólogo, às vezes não é fácil. Então, mas é uma atitude assertiva. Sim. Então, quantas vezes as escolhas que nos levam ao abismo, a gente termina achando mais fácil. Então, chega para o teu colega, você mesmo, ajude. Muitas vezes, outro dia, eu ouço muito, doutor, os jovens dizerem a mim, mas o meu colega é pior. Eu digo, isso é um abismo. Isso pertence a ele, Tânia. A ele. Então não adianta pegar como parâmetros a vida do outro. a vida de outra pessoa, É outra de referência. colega, de um artista. Mesmo porque hoje o mundo tem muitas fake imagens, fake reels e quase tudo é fake. Para encerrar aqui a minha participação de hoje, quero falar que a vida é feito de alicerces que são inegociáveis. E você se alimentando desses alicerces inegociáveis vão gerar fonte de dopamina, fonte de prazer saudável, legal, e aí você vai ter, com isso, capacidade de tomar decisões melhores no presente, que são sementinhas legais que você vai plantar agora, que você vai colher no futuro bons frutos disso. O que é essas fontes inegociáveis? A família que você tem, biológica, ou que a vida te proporcionou, pode ser o pai, a mãe biológica, ou uma figura de cuidador ou de autoridade que você teve ao longo da sua vida. Esporte, prática de atividade física, extremamente necessário. Amigos. Às vezes a gente tem a ilusão de achar que as pessoas têm 7, 10, 15 amigos. Não. Feliz do homem ou da mulher que tenha 5 amigos, que consiga preencher uma palma da mão com esses 5 amigos. Então, tá bom, caso tenha 2 ou 3, cultive essas amizades, seja verdadeiro. Tenha bom coração com essas pessoas, tá bom? Uma outra fonte é espiritualidade. No meu caso, eu creio em Deus, sou um ocidental, em outras culturas, em outros tempos, eram politeístas, ou então Alá, Maomé. Na minha opinião, é a mesma figura, só que com apresentações diferentes, de acordo com o tempo, com a cultura, tá bom? Uma boa saúde física, e com isso, através de uma boa alimentação, de altos cuidados pessoais, de fazer esses exames de check-up, tá bom? Estudar. Então, tudo isso são fontes de prazer que, se somados, vão nos alimentar bem, e a gente vai conseguir ter uma vida melhor e vai ficar menos suscetível a adoecer, ou adquirir sintomas psiquiátricos, sintomas psicológicos que podem vir a ser transformados em patologias psiquiátricas ou psicológicas, tá bom? Então, olhem para dentro, que essa autoterapia que todos nós fazemos, e também, quando a vida tiver financeira mais equilibrada, contrate um bom psicólogo, no mínimo com orçamento para 6 meses, para você custear essa terapia, associada ou não a um psiquiatra, para poder lapidar
algo que esteja ainda aí com pontas soltas, ou então realmente para poder tratar vocês que realmente precisam de auxílio imediato. Porque muitas pessoas às vezes procuram nós psiquiatras e não tem uma boa experiência, mas é porque não procurou o profissional adequado, em consultas muito rápidas, ou profissionais que não são psiquiatras, fizeram pós-graduação em psiquiatria, se autodenominam psiquiatras. Então, existem muitas explicações. Então, deem oportunidade à saúde mental, a um bom psiquiatra e a um bom psicólogo, tá bom? As minhas redes sociais é doutor.joselourenço.psiquiatra. Eu atendo todo o Brasil via telemedicina. No meu Instagram tem lá algumas informações. Atualmente eu tenho a honra de ser preceptor para os alunos do último ano de medicina da Federal aqui de Alagoas. Também dou aula para futuros médicos da família, da residência médica da Federal e da estadual também daqui de Alagoas. E faço papel aqui no município, sendo responsável técnico da saúde mental do município de Arapiraca. Então, atuo aí no sistema público, no sistema privado, e com isso me dá uma fonte de informações legais para analisar como o mundo está em todos os níveis, todas as classes sociais, e com isso poder expor a minha opinião baseada em ciência e baseada na minha experiência individual para poder melhor ajudá-los, tá bom? Dediquei esse tempinho aqui hoje com o maior amor do mundo para poder ajudá-los. Passo a palavra agora para a Tânia. Um abraço a todos. Nós queremos agradecer a você que ficou com a gente, repetir que você compartilhe, que você curta. A gente falou muito sobre os vícios das telas e das bets. Dizer a você que se por acaso você estiver começando, repense, saia. Não tem como você ter boas respostas, boas consequências. Busque ajuda profissional caso não consiga só. O uso inadequado, todo vício, ele traz danos irreparáveis, tanto na saúde mental, como financeira, como na social. Você, jovem, valorize mais a sua vida, a sua família. O que você está fazendo com o seu tempo? Quais as escolhas que você tem feito? Saiba que as escolhas equivocadas de hoje vão comprometer demais o teu futuro, inclusive o teu presente. A você, adulto, que se tem jovens, crianças, a gente sabe que o corre-corre da vida, que as ocupações e tantas tarefas que nós temos, às vezes fazem com que a gente não tenha tempo, entre aspas, de dar uma atenção maior e observar o que está acontecendo com os nossos jovens, com os nossos filhos, com as pessoas que nós temos a responsabilidade. Eu peço a você que reveja isso, que olhe, que converse, que tenha paciência, serenidade. Não é fácil e muitas vezes é necessário buscar ajuda. Nós da saúde mental, profissionais, o psiquiatra, eu enquanto psicóloga, nós psicólogos, temos o manejo, as técnicas de lidar com diversos temas. Para isso a gente estudou, a gente se preparou e a gente está aqui sempre pensando em nunca julgar, e sim sempre acolher. Então, a gente agradece o tempo que você ficou, convida você a fazer o uso correto das telas, porque conteúdos bons a gente vai ter, mas tudo na vida tem os dois lados. Que você cuide do seu tempo, da sua saúde e da sua vida. Um abraço e até o nosso próximo podcast e convido você a acessar o meu Instagram, psicóloga Tânia Lopes. Lá você vai ver os locais que eu atendo, que é aqui no centro de Arapiraca, na Clínica MedCentro, a clínica do Dr. Samaique Lopes. No meu Instagram tem os contatos e eu terei o prazer de interagir com você e até o próximo episódio. Um abraço.